E no domingo às 11 horas nós teremos a nossa reunião de obreiros. Eu espero todos os irmãos obreiros aqui. O povo tem entendido errado, tem entendido que são os dirigentes de congregação. Dirigentes de congregação são 5, 6. Não é? Nós precisamos que todos estejam aqui. Nós não demoramos naquela reunião, mas ela se torna necessária para que nós falemos uma linguagem só. 2 Reis, capítulo 7. Glória a Deus, aleluia. E nessa reunião eu preciso tratar com os irmãos a respeito das separações de obreiros que acontecerão na segunda semana de dezembro. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. 2 Reis 7 e o verso 9 diz assim: Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Amém. Este livro maravilhoso, o livro de 2 Reis, ele contém os relatos dos milagres do profeta Eliseu. 2 grandes profetas, numa sucessão, foram sem dúvida o profeta Elias e o profeta Eliseu. Elias ficou famoso como o profeta do fogo, e Eliseu veio depois para mostrar o que Deus podia fazer com a água. Elias nos mostrou o que Deus fazia com fogo, e Eliseu veio mostrando o que Deus pode realizar também com a água. E meus irmãos, nestes milagres gloriosos de Eliseu, nós encontramos esta passagem do cerco de Samaria. É muito interessante nós notarmos que Samaria é encontrada nas Escrituras cercada por várias vezes. E as pessoas às vezes se perguntam: por que cercar Samaria e não cercar Jerusalém? Nesse tempo dos cercos de Samaria, a terra de Israel estava dividida em 2 reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, chamado Israel, a capital era em Samaria, e o reino do sul, chamado Reino de Judá, a capital era em Jerusalém. E por que cercavam tanto Samaria? Porque Samaria era a que ficava mais perto, e o rei de Israel, ele se tornou um grande inimigo do rei da Síria, Ben-Hadad, propriamente dizendo. Ele se tornou um grande inimigo deles. Eles viviam em guerras, constantemente em guerras, e esta maneira de eles se odiarem fez com que Samaria fosse cercada por várias vezes, e Samaria não tinha alternativa senão ser cercada. Dentre as cidades todas no território de Israel, Samaria possuía as muralhas mais altas e mais largas, e por isso um exército, quando chegava ali, precisava ser um exército com muita capacidade mesmo para conseguir invadir Samaria. A maior parte das vezes os exércitos chegavam e tinham que cercar o muro e ficar esperando o povo se render por causa da fome
e por causa da sede. E por isso os vários cercos de Samaria, porque a sua muralha era um desafio grande para qualquer exército. Eu penso que nos exércitos todos que nós vemos na história bíblica, o único exército que conseguiu transpor um obstáculo como as muralhas de Samaria, depois posteriormente numa cidade murada que Herodes construiu, foi o exército romano. Os outros todos eles tinham que parar diante destas muralhas e ficarem esperando que o povo se rendesse por causa da fome e da sede. E a Bíblia nos diz neste capítulo que o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ele veio com seu exército e cercou Samaria e ficou ali esperando o povo se render, esperando o povo se entregar. E meus irmãos, a fome foi aumentando, a necessidade foi aumentando, que diz que se chegou a um tempo em que uma cabeça de jumento e um pouco de esterco de pombo valiam uma fortuna, eram vendidos por uma fortuna, porque as pessoas não tinham mais o que comer. E chegou um ponto que o rei de Israel, andando por Samaria, duas mulheres o chamaram e disseram assim, olha, uma delas o chamou e disse, olha rei, me socorre, e ele disse assim, de onde eu vou te socorrer? De que lugar? Não há maneiras de socorrer ninguém. Mas aquela mulher disse, olha, julga a minha causa, porque o que aconteceu? Essa minha amiga, ela falou assim, olha, vamos comer o seu filho hoje, e depois amanhã nós vamos comer o meu filho. E daí tudo bem, fizemos o trato e nós duas comemos o meu filho. E quando chegou no dia seguinte, eu disse para ela, agora é a vez de comermos o seu filho. Ela disse, o meu filho não. O meu filho não. E disse para o rei de Samaria, agora o senhor precisava julgar isso aí, para que seja feita justiça. Mas o assunto é tão nojento, meus irmãos, o assunto é tão ruim, que disse que ele pensou, que situação miserável. Ele rasgou as suas vestes e ele se cobriu de cilício. Era um gesto dos desesperados, dos que não tinham o que fazer, e nessa situação de fome e de angústia, e o exército de Ben-Hadad cercando Samaria, e eles não podiam sair, mas havia alguém que tinha uma certa liberdade, mas por causa da sua condição, que já havia perdido verdadeiramente. 4 leprosos, eles podiam ficar à porta de Samaria, porque os leprosos, eles estavam numa situação difícil. Os leprosos, pela lei de Moisés, tinham que ser postos para fora do arraial, eles não deveriam ficar dentro do acampamento, mas eles também não podiam ir muito longe, porque os sírios estavam todos em volta. Então eles ficavam na porta sem ter para onde ir, e estavam ali os 4 esperando e passando fome. Daí um deles disse assim, olha, é o seguinte, se nós ficarmos aqui vamos morrer, se nós formos para o meio do exército dos sírios, nós vamos morrer também. Então vamos tentar morrer resolvendo as coisas. Nós vamos ao encontro do exército dos sírios, e se eles derem alguma coisa para a gente come. Se eles nos matar, nós só morremos mais depressa, porque aqui vamos leprosos morrer de fome. Então nós vamos tentar fazer isso. E quando eles saíram, eles começaram a ir na direção do acampamento, e eles chegaram lá, eles constataram que o acampamento dos sírios estava vazio. O Senhor tinha levantado um rumor, Deus tinha feito um barulho de um grande exército, um barulho de carros, um barulho de soldados, apenas um barulho, e os sírios se desesperaram e saíram com tanta pressa que nem os cavalos quiseram pegar. Eles saíram correndo mesmo, eles disseram, pernas para que te quero, eles saíram correndo com as suas próprias pernas mesmo, não quiseram nem levar os animais, abandonaram tudo. E depois, quando o rei de Israel mais para frente vai procurar verificar a situação, nota que eles fizeram um rastro, saíram tão desesperados que foram deixando roupas pelo caminho, deixando os seus bens, os seus pertences. Mas os leprosos foram os primeiros que viram aquilo,
se conseguia comida. Chegaram no acampamento, não encontraram nada, encontraram riqueza abandonada, encontraram comida bastante, encontraram animais, e eles não perderam tempo, eles começaram a recolher o que podiam. Eles chegavam, levavam para um lugar e escondiam, voltavam, pegavam mais coisas, mais riquezas, mais coisas, escondiam. Mas quando estavam fazendo aquilo, comendo e escondendo riquezas, um deles parou e disse assim: nós não estamos fazendo certo. Isso que nós estamos fazendo não é uma coisa boa. Hoje é dia de boas novas, e nós ficamos quietos aqui cuidando da nossa vida. Nós ficamos quietos aqui cuidando da nossa existência. Se nós esperarmos até amanhã, algum mal vai acontecer com a gente, porque isso não está certo. Então eles foram e avisaram o rei de Israel que não havia mais inimigos, que o acampamento estava abandonado. Mas o rei ficou meio, ele era incrédulo de tudo. Ele falou assim: olha, eu acho que isso é uma cilada. Eles foram um pouco para diante para a gente sair da cidade. A hora que a gente sair, eles voltam tudo e matam a gente. Daí eles nos conseguem vencer de verdade. Diz: vamos verificar primeiro. Daí ele procurou e encontrou alguns cavalos que tinham restado, que o povo não tinha comido. Então ele disse: me parece que eram 5 cavalos. Ele disse: vamos mandar cavaleiros para ver onde estão os sírios. E eles saíram atrás e viram que os sírios, eles deixaram um rastro de coisas que foram perdendo na pressa, e eles haviam voltado embora. Então todo o povo saiu feliz. E o profeta Eliseu tinha profetizado. Uns poucos dias antes, o rei veio bravo com Eliseu, porque achando que Eliseu tinha causado aquela situação com as suas profecias. Então o rei tinha vindo bravo falar com Eliseu, e Eliseu disse: amanhã a estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. E disse que quando ele falou isso para o rei, havia um oficial que ele ficava, era o assistente do rei, o conselheiro. Ele falou: nem que Deus abrisse janelas. Sabe quando a pessoa fica admirada, incrédulo? Ele disse: nem que Deus abrisse janelas no céu, poderia acontecer tal coisa. E o profeta falou: pois porque você falou isso, você vai ver e não vai poder participar. O profeta profetizou assim. Quando os leprosos vieram e deram a boa notícia, o rei falou para aquele oficial: vai lá e controle o povo na saída, para o povo não se pisotear. Daí ele ficou lá para organizar o povo na saída, nas portas da cidade. Mas o povo estava tão descontrolado que pisoteou nele, e ele acabou morto lá, pisoteado. Ele viu a providência de Deus, mas não participou por causa da sua incredulidade. Mas, meus irmãos, é interessante a palavra destes homens. Eles dizem assim: hoje é dia de boas novas e nos calamos. Nós não estamos fazendo bem. E, meus irmãos, aqui nós vemos uma omissão quanto às coisas que Deus havia feito, o que Deus tinha feito, o que eles tinham de boas novas para anunciar. Que boas novas aqueles leprosos podiam transmitir, o que eles podiam levar aquele povo aprisionado. A primeira boas novas que eles tinham era da libertação de Deus. O povo não precisava mais ficar atrás dos muros, o povo não precisava ficar limitado atrás das portas. Deus havia afugentado o inimigo e trazido liberdade ao seu povo. Mas o que mais eles tinham para anunciar? A provisão de Deus. Deus não só tinha afugentado o inimigo, mas tinha deixado uma mesa pronta para os que estavam morrendo de fome. Boas novas, meus irmãos, boas novas que os leprosos tinham para anunciar. Mas é interessante a palavra deste, quando diz assim: não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas e nos calamos, porque nessas boas novas dele, nessa situação desse povo aprisionado, há uma semelhança com os nossos dias, há uma semelhança com o nosso tempo, porque há um povo sem esperança por aí, há um povo aprisionado, há um povo atemorizado,
alma é muito sábia. Sabe por quê? Ele diz, a primeira coisa que ele afirma é que calar as boas novas de Deus é uma omissão injusta. Veja o que este homem diz. Este homem diz assim: não fazemos bem. Sabe o que isso quer dizer? Ele está dizendo, isso não é certo, isso não é justo. Nós estamos ajuntando riquezas e há um povo morrendo na pobreza. Nós estamos saciando a nossa fome. Nós estamos num banquete e há um povo lá matando-se uns aos outros para se alimentar. Isso não é justo. Oh, meus irmãos, e a primeira verdade em relação à nossa posição: quantas vezes nós estamos cometendo uma injustiça? Nós não fazemos bem quando Deus nos salvou, nós não fazemos bem quando Deus nos chamou através do Evangelho, quando Deus nos tirou dos vícios. Alguns daqui eram maconheiros, torrando os miolos, e Deus os chamou deste mundo. Alguns daqui, meus irmãos, caíam pela sarjeta e Deus os levantou dali. Alguns daqui, meus irmãos, viviam no celular completamente alienado e ninguém apostava um vintém na sua vida, mas Deus tornou mais precioso do que o outro de ofílio. E no entanto, meus irmãos, há pessoas para receber o mesmo benefício, esperando ouvir as nossas vozes, esperando uma boa notícia. No Rio de Janeiro, havia um homem, pastor Alcides Conejeiro Pérez, conta um dos seus livros, que havia um homem, um crente no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus, era o João Peixeiro. Naquele tempo que os peixeiros, eles saíam, eles tinham uma carroça de zinco, e eles jogavam gelo, e saíam vendendo os peixes pela rua, e ele vendia peixe assim, e ele conversava com todo mundo, chegava assim, conversava com um, conversava com o outro, uma facilidade de conversar, sempre conversando com as pessoas. E tinha um homem que sempre ele conversava, ele parava e ficava falando, mas só que ele nunca falou de Jesus. E aquele homem chegou um dia, um familiar dele evangelizou, falou dele, morando longe, falou: olha, fulano, vá na igreja, Assembleia de Deus, vá lá, porque ali Deus vai te ajudar, Deus vai te dar um livramento. Aquele homem foi para o culto, assistiu o culto, e quando assistiu o culto, ouviu a pregação, no final fizeram o apelo, e veio para a frente chorando, e as pessoas depois o abraçavam. E depois ele estava tão feliz pela salvação, que ele demorou um pouco a sair do culto. Ele tinha ido sozinho naquela igreja, e ele ficou meio assim, demorando para sair. E quando ele ia sair, passando pela porta, lá estava o João Peixeiro. E o João Peixeiro estendeu a mão: oh, paz do Senhor, meu irmãozinho. Ele disse assim: João, me diz uma coisa, faz tempo que você é daqui? Ele disse: 20 anos, meu irmãozinho. Ele disse: oh, João, você podia ter me falado. Você podia ter me falado de Jesus. Olha, meus irmãos, 20 anos conversando com o homem, ele falava de tudo, nunca lhe falou de Jesus, e ele lamentou isso. Meus irmãos, há pessoas esperando a nossa mensagem, há um mundo sofrendo. Não pense que este mundo é a alegria do Silvio Santos, não pense que este mundo é a alegria do Gugu Liberato. Aquilo é uma farsa, meus irmãos. O mundo é uma farsa. A verdadeira felicidade está nas novas do Evangelho, e nós não devemos nos omitir isso. Isso não é certo. Oh, lá dentro havia um povo aprisionado, lá dentro havia um povo em desespero, lá dentro havia mães matando os seus filhos para comer, e fora estavam os leprosos se banqueteando. E aquele parou e disse: nós não fazemos bem. Eu sei que o Espírito de Deus está te inquietando nessa noite. Você tem ficado quieto, você tem ficado calado, mas o Espírito Santo de Deus está acendendo um fogo na tua alma. O Espírito Santo de Deus está mexendo com você. Isto não é bom, isto não é fazer bem, isto de se calar, meus irmãos, não é atitude do que foi verdadeiramente abençoado. Oh, tem gente
que ainda diz: estou muito feliz com Jesus, estou muito feliz com Jesus. Cabe aí uma pergunta: será que Jesus está muito feliz com você desse jeito? Será que Jesus está muito contente com esse teu cristianismo de conta-gotas? Será que esse o teu Jesus está muito contente, meus irmãos, com esse seu cristianismo de novalgina que vai contando ali pingadinho, pingadinho, pingadinho? Meus irmãos, nós devemos deixar que Deus tome as nossas vidas, nós devemos deixar que Deus nos use para alcançar as pessoas que não conhecem. Pastor, mas eu não tenho jeito para isso, esse negócio de falar com estranho. Olha, eu até penso em falar, na hora que eu olho assim, eu vou encolhendo. Olha, meus irmãos, falar de Jesus é que tem gente que complica o que é fácil. Ora, você não diz, quando você é atendido por um médico e ele descobre qual é a tua doença e te dá um bom remédio que resolve. Eu vejo, o brasileiro gosta de falar isso. Todo brasileiro é um médico, meus irmãos, por fora. Ele encontra com as pessoas e diz: olha, doutor fulano de tal, eu fui lá e assim, e olha aí e fala. Agora, por que não fala do doutor Jesus, que você era cego e ele te deu vista, que você era leproso e ele te purificou? Por que não fala do Senhor Jesus, que você não podia falar nada de Deus, mas ele tocou nos teus lábios e te deu a capacidade de adorar este Deus glorioso, que você nunca pensou que sairia da tua alma? Meus irmãos, é uma omissão injusta, porque Deus foi muito bom com a gente, porque é uma situação desigual. Mas o que ocorre ainda? Veja as palavras desse homem. Ele diz: não fazemos bem. Isso não é justo. Mas ele diz uma outra coisa. Ele diz: hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de boas novas. Tanta coisa boa acontecendo, tanta coisa maravilhosa acontecendo com a gente. Ele não diz só isso, meus irmãos, a Bíblia é registro essencial, mas eu penso que aquele homem dizia para os outros: nós viemos para cá esperando a morte e Deus nos deu vida. Nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos amigos, nós não tínhamos nada, e viemos aqui. Deus deixou o acampamento vazio para nós, Deus deixou o cavalo, Deus deixou roupas para nós, Deus deixou o banquete, a mesa preparada. Deus fez tudo isso para nós, e nós não vamos fazer isso para os outros. Nós não vamos fazer algo para Deus, meus irmãos, numa posição para os outros. Ora, esta é uma omissão. Não só uma omissão injusta, o calar-se às boas novas de Deus, mas é uma omissão incoerente. Ele diz: tanta coisa boa acontecendo. Hoje é dia de boas novas, hoje é dia de boas notícias. Meus irmãos, o dia de notícia ruim é terrível, mas Jó viveu um tempo desse, em que saía um e dizia: seus filhos morreram. Daqui a pouco eu vi o outro: roubaram todos os camelos. Daí saiu um dos camelos: roubaram todas as vacas. Aí vem aquelas coisas. Mas como é maravilhoso um dia de boas notícias, um dia de boas novas, um dia glorioso da nossa salvação, a esperança gloriosa que Cristo colocou nas nossas vidas. Nós estamos vivendo um dia maravilhoso, os milagres de Deus acontecendo em nós, a nossa vida transformada, meus irmãos, a oportunidade de realizar alguma coisa nesta terra para Deus. É um dia de boas novas, é um dia de boas novas. Sabe, se ele disse: olha, se nós nos calamos, hoje era dia de falar e nós ficamos quietos. Hoje era dia de nos entusiasmar e nós estamos encolhidos. Hoje era dia de alcançar pessoas e nós estamos aqui só nós quatro. Hoje é dia de boas novas e nos calamos. Ou será que Jesus não fez nada de bom pela sua vida? Será que Jesus não fez nada de bom? Porque às vezes as pessoas fazem coisas contrariadas. Eu ouvi contar a história de uns meninos que o pai dele disse assim: meus filhos, todos os dias vocês têm que fazer, não vão dormir sem ter feito uma boa ação. Sem ter feito uma boa ação. E fiquem atentos, porque num dia sempre haverá a oportunidade de fazer uma
fizeram hoje? Nós ajudamos uma velhinha a atravessar a avenida. Isso muito bem, que coisa maravilhosa. Daí o Deus mais velho ficou meio pensativo. Só que tinha um problema, ela não gostou. Mas por que ela não gostou? Porque depois que nós atravessamos, ela disse que ela não ia atravessar, ela só estava lá esperando alguém. Olha, meus irmãos, às vezes vai acontecer alguém com o Evangelho, meu Deus do céu, porque para se calar só se houvesse justificativa. Não queria o Evangelho, queria continuar fumando maconha, não queria o Evangelho, queria continuar transformando o salário em líquido, cachaça, não queria o Evangelho, meus irmãos, queria continuar da maneira incerta, da maneira desesperada que vivia. Mas eu creio que você está feliz com o Evangelho, eu creio que você está contente com o Espírito Santo habitando em você, eu creio que você está feliz com o perdão dos seus pecados, eu creio que você está contente com a graça de Deus agindo e trabalhando na sua vida. Oh, o Espírito de Deus diz: não se cale, não se cale. Calar seria incoerência. Olha, em torno de você há muitos na mesma situação em que você foi encontrado. Há quantos gemendo na situação em que você gemia? Em que você gemia? Mas sabe, meus irmãos, calar as boas novas de Deus não só é algo injusto, não só é algo incoerente, afinal, é ruim contar coisa ruim. É ruim contar. Às vezes as pessoas ficam com dificuldade para contar coisa ruim. Você já viu às vezes, quantas vezes a pessoa dá notícia que alguém morreu? É terrível. Você dá notícia que alguém morreu. Ele disse que no exército tinha um capitão, um sargento, que ele era muito ruim para dar esse tipo de notícia. E daí o chefe dele, porque morria alguém, chegou uma vez, morreu alguém, e disse: fulano de tal, sua mãe morreu, soldado, e foi caído, desmaiado. Daí chamaram ele: você não pode ser assim, você não tem coração, notícia ruim você não dá desse jeito, você tem que preparar a pessoa. Mas se você pensar antes como você vai fazer. Daí passou um tempo, morreu a mãe de outro. E daí ele ficou pensando: como eu vou fazer, meu Deus do céu, para falar que a mãe dele morreu sem ele desmaiar. Daí formou todo mundo: soldado, forme-se aqui. Aí ele formou e disse assim: quem tem mãe, forme-se desse lado. Quem não tem mãe, forme-se desse lado. Daí formou a ordem, era a ordem. Daí ele olhou bem para ele e disse: fulano, você agora é desse lado. Você agora é desse lado. Daí o soldado falou: mas por que desse lado? Porque agora você não tem mais mãe. Caiu desmaiado. Olha, meus irmãos, as notícias ruins é tão difícil de dar, mas as notícias boas, elas brotam da nossa alma. O salmista disse: o meu coração ferve com palavras boas. Eu estou falando daquelas coisas a respeito do rei, mas que rei? Era Davi falando dele. Sabe que fervia falando das coisas dele? Não, ele está falando de Jesus de Nazaré, o rei dos reis. Quando eu falo dele, o meu coração ferve, o salmista dizia. Oh, meus irmãos, nós temos coisas boas para contar. Não se cale. Satanás quer calar a voz de muitos. Satanás quer que você fique quietinho. Tem te mandado tribulações para tentar te convencer que o cristianismo não compensa, que Jesus não é tão bom assim. É mentira dele, meus irmãos. Satanás nunca deixou de ser mentiroso. Jesus de Nazaré é a pérola de alto preço. Jesus de Nazaré é o tesouro escondido no campo. Jesus de Nazaré é a vida verdadeira. Oh, meus irmãos, nós devemos falar desse bom que nos tem acontecido. Mas a terceira coisa: calar-se. Calar as boas novas de Deus. O que é? Ele diz assim: é perigoso. Veja o que ele diz: se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Deus me manda falar com alguém aqui que tem chamada. Tem alguém aqui que tem chamada. Ele está ficando muito quietinho, muito encolhidinho,
muito desanimadinho, Deus me manda te avisar que isso é perigoso. Isso é perigoso. Se Deus nos dá uma mensagem, se Deus nos dá uma incumbência, meus irmãos, nós seremos felizes e abençoados fazendo a sua vontade. Eu não sei quem gostaria de ser como o missionário Gabriel, dizer o nome, o endereço, a idade, em que ano passou por Cristo, mas não tem este dom. Mas o Espírito me mandou falar com você. Ou você acorda para o que Deus te fez, ou Deus vai tratar com você. Ou você anda certo, ou Deus vai tratar com você. Você está correndo perigo, meus irmãos. Oh, se Deus nos fez algo, nós devemos. Eu conversava com o moço e disse assim: pastor, Deus me falou já 3 vezes. Eu falei: e você, o que vai fazer? Ele disse: olha, pastor, na hora que eu fico meio assim, ele estava esperando. Porque é o seguinte, Deus falou que eu ia ser de tempo integral, mas eu fico meio assim, com medo de me envolver muito, porque o meu serviço é bom, eu sou motorista do homem, sou motorista de confiança. Ele queria até que eu fosse mesmo um motorista particular dele, que ele confia muito em mim, tanto tempo trabalhando para ele. Eu disse: meu amigo, não é essa conversa do que está acontecendo hoje, é o que Deus está falando com você. E eu vou explicar uma coisa para os irmãos: Deus não tem costume de ficar repetindo. Deus não tem costume de chamar uma vez, chamou 2, chamou 3, continuar chamando. Deus é soberano sobre as nossas vidas, meus irmãos. E este homem disse bem: se esperarmos até a luz da manhã, nós estamos correndo perigo, porque se Deus nos abençoou, é para nós abençoarmos. Se Deus nos enriqueceu a vida, é para nós enriquecermos a vida dos outros. Se Deus nos exaltou, é para nós exaltarmos alguns que Satanás tem humilhado. É necessário entender isso. É perigoso, meus irmãos, calar as boas novas de Deus. Sabe onde somos abençoados? É onde estamos cumprindo a vontade de Deus, é onde estamos no centro da sua vontade, é onde estamos no centro do seu querer. E Deus, meus irmãos, nesta noite nos mostra. Pastor, por que o pastor deu esta palavra? Porque, meus irmãos, quando eu cheguei aqui, eu tinha um grande sonho com os irmãos, de nós trabalharmos com núcleos familiares. E eu pensei: nós vamos trabalhar e vamos ter um grande resultado. E já passou, acho que já passou um ano que eu sou ruim para data, viu, meus irmãos? Às vezes eu preciso andar com uma calculadorinha no bolso para calcular a minha idade. Eu não sei ficar fazendo conta, eu só vou vivendo, até Deus dizer assim: basta, certo? Eu não gosto de ficar calculando quanto tempo eu vivi. Olha, então eu não sei quanto tempo eu fiquei, talvez um ano e pouco, mas, meus irmãos, nós já perdemos muito tempo. Nós tínhamos que ter colocado isto para funcionar quando nós chegamos. Eu fiz reunião com os irmãos, eu treinei alguns, tem alguns nas congregações fazendo, mas são poucos ainda. Tem alguns aqui na igreja sede fazendo com grande resultado, mas são poucos ainda, meus irmãos. Nós precisamos falar de Jesus. Núcleo familiar é uma coisa fácil, núcleo familiar é uma coisa que todos nós podemos realizar. Nós precisamos nos utilizar desta oportunidade. Tem gente que é bobo e fica dizendo assim: eu vou falar um dia na televisão, que não Silas Malafaia, nem queira, porque Silas Malafaia até o ano retrasado ele falava de Jesus, agora ele só fala de convenção, meus irmãos. E se você assistir luta de boxe, vai ter menos golpe do que na pregação do Silas Malafaia. Olha, meus irmãos, está terrível a coisa. Nós precisamos fazer o que está nas nossas mãos, ou a casas com as portas abertas, e nós podemos chegar com a palavra de Deus. Mas, pastor, eu não sei explicar. Eu também não sei. Eu também não sei. Deus dá graça, meus irmãos, para qualquer um. Deus dá graça para todos nós. Deus vai dar graça para você, e você vai ver pessoas salvas. Eu vou lançar agora, a partir de agora, a segunda campanha dos núcleos familiares. E eu consegui um dia, meus irmãos, a quinta-feira, eu vou fazer 3 ou 4 reuniões de treinamento nas quintas-feiras, lá na Vila Monte Alegre. Vamos estar fazendo estas reuniões por 3 ou 4 quintas-feiras. E eu espero, irmãos,
que me ajudam, irmão. Nós precisamos, se você pegar um núcleo familiar para cuidar, você não precisa de mais que um dia na semana. Aquele dia você chegar ali com os estudos, com as pessoas, você orar a Deus, você cantar os corinhos com a pessoa e depois fazer as perguntas, ajudá-las a responder, levá-las a participar. É só isso aí, meus irmãos. Mas tem gente que está ganhando família inteira dessa maneira, tem gente ganhando amigos, tem gente enchendo igrejas com os núcleos familiares no nosso campo mesmo. E nós precisamos fazer esse trabalho. Sabe por quê? Tem muita coisa aí muita coisa que se faz que parece que o povo se converte, e tem alguns que na hora do apelo já tem até uns truques. Passou um por aqui que ele dizia assim: olha, uma pergunta aqui, quem aqui não é crente? Daí o povo levantava, eles continuam com a sua mão levantada. Ele dizia assim: quem aqui quer aceitar Jesus? Ele já estava com a mão levantada mesmo, meus irmãos, mas só aceitava aquele dia, depois sumiu da igreja. Eu não vou dar. Isso é truque, meus irmãos. Isso é enganar os outros, colocar nariz de palhaço. Jesus não precisa disso. É só nós anunciarmos a salvação de Deus, é só nós anunciarmos o amor de Deus para o mundo, e as pessoas quererão este amor, as pessoas quererão a salvação de Deus. Então, meus irmãos, vou fazer uma lista de pessoas que nos queiram ajudar. Talvez você diga assim: pastor, eu às vezes até penso que eu sou mudo. Moisés também pensava, e veja que acabou escrevendo 5 livros, e ainda perto de morrer ele colocou todo o povo diante dele e cantou um cântico, meus irmãos, que eu acho que é maior que uma ópera de Verdi. Ele foi cantando, e ele dizia assim: olha, eu sou pesado de lábios, se Deus tomar a sua vida, Deus realizará grandes coisas. Só põe a sua vida nas mãos de Deus, é a única coisa necessária. O irmão, mais uma vez, meus irmãos, meu secretário, o irmão Eduardo, o Eduardo é o nosso secretário geral. Ele anota tudo, meus irmãos. Ele é o anotador, certo? Então, os irmãos que quiserem participar desse treinamento, os irmãos deem o seu nome ao diácono, irmão Eduardo. Nós vamos fazer isso, meus irmãos, e eu não vou sossegar. Se você não gosta que fale disso, você vai querer me ver pelas costas, vai querer me mandar embora. Mas eu fiz um propósito quando eu cheguei que nós íamos trabalhar com isso, e nós vamos trabalhar com isso, e nós vamos ganhar muitas almas para Jesus. E eu quero contar com você, porque não, depois você vai ficar triste, vai ficar com a cara de João Peixeiro. Podia ter ganhado mais almas para Jesus, podia ter falado antes, mas olha, meus irmãos, perdeu o tempo. Então, os irmãos, deem os seus nomes. Nós vamos iniciar, meus irmãos, esse treinamento na próxima quinta-feira, certo? Nós estaremos iniciando, e eu conto com os irmãos todos. Irmãos, procurem o irmão Eduardo, não fique preocupado com o que você consegue e não consegue fazer. Meus irmãos, confie em Deus, que quer que você faça, e Deus há de dar para você a solução, o seu poder, e te auxiliar nisso. Nós vamos, meus irmãos, já transmitir os avisos e estaremos encerrando. Lembrando os irmãos da nossa